Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. E a pergunta de hoje, aqui no Sagres em Tom Maior, no nosso quadro Forma do Bem, é como o esporte explica o mundo. É isso mesmo. Será que dá para fazer uma correlação entre o esporte e a vida? Para nos auxiliar nessa discussão, nesse tema, já comigo o professor universitário e educador físico Denis Diniz. Professor Denis, um abraço e uma satisfação recebê-lo aqui no Sistema Sagres. Boa tarde a você, boa tarde à Rede Sagres e a todos os nossos telespectadores. E eu vou abrir justamente com essa pergunta, que é o tema central aqui do nosso quadro Forma do Bem. É possível destacar e é possível traçar esse paralelo? Lá atrás, o antropólogo Roberto da Mata já fazia esse tipo de paralelo, esse tipo de comparação. O esporte explica o mundo, o esporte explica a vida, professor? Com certeza, o esporte explica a vida. Hoje, a ciência do esporte, ela é uma das ciências que mais evoluiu no meio de todas as ciências, com bastante pesquisas, né? E se nós formos observar todo o nosso corpo, buscando as fontes de energia que o nosso corpo produz a atividade e produz movimentos, ela é dividida em duas fontes. Uma fonte que nós chamamos de fonte aeróbica e a outra anaeróbica. Se você for observar essas duas fontes, você vai ver de onde surgiu a necessidade de correr rápido, de levantar pesos altos, de fazer força, de saltar alto. Então, nós temos uma fonte de energia que chama fonte de energia anaeróbica alática. Essa fonte de energia anaeróbica alática, ela é produzida para grandes ações em potência e em força, e ela tem a duração de mais ou menos 10 segundos de potência e de combustível, que é através do ATP-CP. Numa necessidade extrema, o homem da caverna precisava fugir dos animais que ele queria caçar, evitar algumas situações de sobrevivência. E ele tem essa fonte de energia de potência máxima para exercer a maior velocidade possível para fugir do animal, a maior força possível para empurrar um objeto sobre ele, e essa duração de 0 a 10 segundos. É muito interessante, se nós compararmos com o carro de corrida, seria nada mais, nada menos do que o nitro do carro de corrida. E assim nós vamos explicando as outras fontes de energia. Daí já dá para ter uma noção da importância da atividade física em toda a história humana, né? Nós vemos lá os gregos, romanos preparando para a luta, para a guerra. Ali já tinha treinamentos dos soldados, treinamento em água, treinamento em terra, né? Onde eles faziam toda a preparação, da qual surgiu a maioria dos esportes. E professor, dentro desses conceitos já apresentados pelo senhor, já ficou claro aqui que o senhor entra na ciência do esporte. E como efetivamente a ciência do esporte, ela pode ser aplicada na vida das pessoas. E aí eu falo das pessoas de uma maneira em geral. Não estou falando só especificamente dos esportistas, mas como é que essas metodologias que o senhor acabou de citar, elas podem efetivamente ser utilizadas, as pessoas podem até mesmo se beneficiar delas? Com certeza. Tudo aquilo que é aplicado no esporte, ela é aplicada como uma forma de teste de parâmetros de qual é a capacidade do ser humano. E ela é aplicada depois em benefício da população total através das porcentagens de segurança de trabalho. Hoje nós sabemos que a gente pode trabalhar um idoso com 70% da sua força máxima, buscando hipertrofia e aumento da massa muscular do mesmo, né? Através dessa atividade anaeróbica que eu falei, nós podemos trabalhar as crianças, desenvolvendo ela uma capacidade de melhor adaptação neuromotor, aonde ela vai usufruir de tudo isso em toda a sua vida, através de todas as necessidades, além, né, da busca da saúde. Então, todas essas ações, ela vai trazer uma melhor resposta do corpo a nível de coração, a nível de pulmão, de circulação, levando a nossa população à saúde. Hoje, se você buscar
as atividades com boa orientação, com um bom planejamento, as pessoas poderão ter uma vida de melhor qualidade, tratar de várias doenças, né? E aí nós podemos citar a hipertensão, a obesidade, a diabetes e outras doenças mais, do qual, muitas vezes, os medicamentos, eles entram somente como paliativo. E a atividade física bem direcionada, ela vem como forma de tratamento, né? Fazendo com que essa pessoa possa ter uma qualidade melhor de vida. Além do mais, o esporte socializa, o esporte unifica, né? Nós vemos sempre nas TVs falando sobre até mesmo do futebol, que o futebol une as nações, né? No momento da Copa do Mundo, você não se ouve quase falar em guerra. Então, o esporte, ele foi feito para o ser humano e não, o esporte não foi feito somente para os atletas. Hoje, nós temos os atletas como parâmetros de referência de qual é o nível máximo que um ser humano, muitas vezes, pode desempenhar uma determinada atividade. E até como colaboração, dentro desse ponto citado pelo senhor, na semana passada eu conheci a história de uma atleta goiana aqui de kickboxing, a Juliana. Ela inclusive está buscando até vaga para o Mundial da modalidade, que ela sofria de obesidade. Ela não era atleta, só veio efetivamente a conhecer e entrar de cabeça na modalidade, no caso no kickboxing, com 32 anos de idade, e aquilo sendo uma espécie de válvula de escape para ela. Exatamente. Isso acaba beneficiando um objetivo maior que ela buscou e levando ao esporte. É claro que o esporte, ele acaba fazendo, com o tempo e com o aperfeiçoamento, a seleção daqueles que se destacam melhor para determinadas modalidades. Antigamente pensava que o basquete fazia crescer, que a natação enlarguecia o ombro, né, aumentava o pé, a mão, e hoje a gente vê que não é nada disso, né? Cada característica morfológica é determinada ou direcionada para os esportes específicos. Nós sabemos ali, se você for buscar as fibras musculares, os velocistas têm um tipo de fibra muscular em maior abundância de fibras brancas do que as outras pessoas, que têm uma maior abundância de fibras vermelhas, que são fibras características de resistência. E assim sucessivamente. Se eu tenho dentro da natação pessoas com mãos grandes, ombros largos, pouco quadril, é porque o esporte requer esse tipo de biotipo, né? E com isso, através do esporte, a pessoa se destaca. Mas antes desse resultado, você vem com os benefícios do tratamento, da perda de peso, que é o caso da Juliana, né? E com isso você tem um monte de doenças multifatoriais que são levados pela inatividade do ser humano. Então, se a pessoa parar para pensar, ele tem que estar constantemente ativo para que ele possa evitar essas doenças, principalmente essas doenças do século, né? Nós estamos conversando aqui no Sistema Sagres, aqui no Sagres em Tom Maior, com o professor universitário e educador físico, professor Denis Diniz, e hoje o nosso tema é como o esporte explica o mundo. Agora há pouco o senhor falou do futebol, e eu vou entrar na seara do futebol, mas a partir da perspectiva do torcedor, porque muitas das vezes o esporte, o futebol, a ida ao estádio, serve, e aí eu vou voltar àquela questão da válvula de escape, para a pessoa acabar descontando ali as suas frustrações, jogar para fora efetivamente aquilo que não lhe faz bem e xingar o juiz, xingar o adversário, torcer e apoiar o seu time, acaba também sendo uma expressão. Como o senhor caracteriza essa relação do torcedor? E a gente pode entender também que, de alguma maneira, o torcedor se beneficia disso ao colocar para fora essas sensações, professor? Com certeza. Todos nós vivemos principalmente nesse mundo agitado, de estresse, de lutas, de sobrevivência, com todo o avanço que a nossa sociedade teve, ela trouxe também alguns problemas que são a depressão, né, a luta pela sobrevivência, e nós precisamos, como você falou, de uma válvula de escape. E ali, naquele momento que a pessoa está torcendo, ele está exercendo uma das coisas que é importante, um hobby, né, ou alguma coisa que lhe traz prazer. O fato dele expor, dele extravasar
toda a sua vontade ou a sua alegria num gol, ou muitas vezes em xingar e jogar para fora a sua frustração numa ação errada do juiz, né? Isso traz benefício para ele. Eu sou da área da natação e da área dos esportes cíclicos, que a gente chama. Eu trabalho hoje com atletas de natação, de triatlon e de corrida. Esses esportes não têm um confronto direto, né, como o futebol. Mas a gente vê que o futebol trouxe um desenvolvimento muito grande para o nosso país e ele tem uma importância muito grande. Hoje, a maioria dos pais torcedores, o que eles querem? Que os filhos deles também sejam esportistas, que sejam jogadores de futebol. E com isso a gente tem uma gama de escolinhas de futebol servindo, né, de instrumento para que essas crianças, esses adolescentes pratiquem a atividade buscando muitas vezes um sonho de ser um jogador reconhecido, mas ao mesmo tempo se beneficiando da coordenação motora, da sociabilidade, né, do conhecimento de noção de espaço, de tempo dentro de um campo e ao mesmo tempo respeitando regras, porque o grande problema do torcedor, né, o pai vai acabar aprendendo com o filho, porque o filho dentro do futebol, a primeira coisa que ele tem que aprender é a cumprir regras. E hoje os grandes conflitos, os grandes problemas que nós temos com os torcedores de futebol é a falta de não querer cumprir regras e muitas vezes as torcidas se degladiando e desrespeitando o torcedor adversário. É saber até onde vai o meu direito e o limite e onde começa o direito do próximo. Professor, esse é um tema bastante amplo e agora há pouco o senhor falou sobre os males do século, as doenças do século. E mais do que aqui incentivar o esporte de alta performance, o ideal aqui desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista, é buscar o bem-estar. E o quanto o esporte pode beneficiar as pessoas, independente de quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, ter a capacidade ou ter a potencialidade de ser um atleta de alto rendimento. O quanto essa pessoa, esse indivíduo, pode se beneficiar com uma modalidade esportiva? Certo. Hoje, toda modalidade, ela tem os seus níveis de trabalho, né? Eu vou exemplificar pela natação, que poderia ser pelo futebol também. A natação nós temos um nível de aprendizagem, as crianças chegam com 6 meses, 2 anos para aprender a nadar. Qual o benefício que ele tem ali? Ele tem um benefício, primeiro, da hidrostática, que é a pressão que a água exerce sobre o corpo daquela criança, estimulando ali o quê? A pressão sanguínea, o retorno sanguíneo, né, o relaxamento e, ao mesmo tempo, beneficiando o sistema bronquiasmático. Isso serve para o adulto, isso serve para a criança que está iniciando. Ao aprender a nadar, ele está aprendendo uma das características básicas. Platão antigamente falava que o homem, para ser completo, tinha que aprender a ler, escrever e nadar, né? É uma necessidade e hoje, mais do que nunca, uma necessidade que cabe a todo mundo. Com relação a ele se transformar em um atleta de alto rendimento, vai depender das condições de trabalho, da sequência de trabalho e do seu potencial genético. E aí nós vamos para todos os esportes, né? Se nós pudéssemos beneficiar todas as crianças nas escolas, passando por modalidades diferentes, né? Um ano trabalharia com futebol, um ano com futsal, o outro ano com vôlei, e com a natação, e com a corrida, com o atletismo no salto, no arremesso, deixando com que, ao desenvolver, quando essa criança chegar aos seus 13, 14 anos, se encontrar em um determinado esporte que incorpora o biotipo dela, né, nós teríamos hoje, primeiro, pessoas mais saudáveis, a nossa população seria mais saudáveis, né? Segundo, maior quantidade de pessoas praticando esporte. Terceiro, maior rendimento em alto nível de atletas. Então, é uma coisa que tem que ser estendida a todas as pessoas, não com o cunho de transformar todo mundo em atleta, mas de proporcionar a todas as pessoas a experiência do movimento, a experiência da atividade física, a experiência do esporte recreativo, do esporte coletivo e do esporte individualizado. Aí sim, nós vamos ter uma sociedade melhor. O que é interessante? Nós tivemos agora a pandemia, né? E
Quem mais foi afetado com a pandemia? Retirando as pessoas da terceira idade que já estão com o corpo fragilizado, né, pelo avanço da idade, mas podemos dizer também que a maioria pela falta de oportunidade de fazer atividade física, porque essas pessoas que se encontram hoje com 80, 70, 60 e poucos anos, eles não tiveram a cultura esportiva que nós estamos tendo hoje. Eles não tiveram a oportunidade do esporte que nós estamos tendo hoje. Imagina se eles tivessem, pode ser provavelmente que eles não teriam sido tão afetados por essa doença. Então, voltando na doença, ela atinge o quê? Sistema pulmonar. Né? Então, as pessoas que têm alguma deficiência pulmonar, já alguma doença caracterizada aí, ele vai sofrer mais. A pessoa que tem sobrepeso, ele também vai sofrer mais. Se essa pessoa está fazendo atividade física, esses dois sistemas estarão em controle. Essa pandemia não teria tido um efeito ou um resultado tão negativo que ela teve na nossa sociedade. E aí eu estendo ao sistema cardio e circulatório. Né? E aí, o que mais precisava para que nós tivéssemos uma melhor performance nessa doença seria que a nossa população estivesse mais saudável. Então, eu acho que ela vai trazer para nós, né, um legado de que nós devemos incentivar as pessoas a fazer atividade física, a buscar o esporte como um complemento de vida, né? Seja lá no campo da várzea, seja lá na quadra do colégio, seja no futebol de rua, no vôlei de rua, de praia, mas eu acho que nós temos que incentivar as nossas crianças, os nossos adultos, as nossas pessoas da terceira idade a praticar atividade física, esporte, como uma coisa permanente na sua vida. Nosso tema do Forma do Bem, justamente como o esporte explica o mundo. E considerando o mundo, o planeta Terra ele está ali em constante movimento. Então, que você que está nos acompanhando possa se movimentar. Acredito que esse seja o grande recado. Não é isso, professor? É isso mesmo. E até mesmo para finalizar, eu sei que o tempo é curto, né? Mas o Einstein deixa uma máxima, né? Para que haja equilíbrio, tem que estar em movimento, né? Então, isso é uma grande frase do Einstein e que explica aí toda a harmonia do universo. Nada está estagno ou parado, né? Tudo em movimento. Somente o ser humano, depois que ele tomou uma certa consciência, né, e uma certa independência, que ele buscou a inação. Né? Ele encanou água, ele aqueceu água, ele arrumou os controles remotos e daí em diante ele trouxe com isso um monte de doenças e patologia. Então, parabéns pelo tema, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de divulgação em cima da forma do bem, né? Eu acho que é isso mesmo que nós temos que incentivar, vocês estão saindo de frente, é um assunto riquíssimo, deveria ser melhor explorado, melhor divulgado, né? Então eu só tenho a parabenizar toda a equipe de vocês aí. Professor Denis Diniz, professor universitário, educador físico, foi uma satisfação recebê-lo aqui no Sistema Sagres. Igualmente, é uma satisfação, um grande abraço para todos vocês, estamos à disposição, né, em qualquer outro momento, ok? Grande abraço. Um abraço, valeu demais. Professor Denis Diniz, hoje ilustrando aqui, trazendo os seus conceitos e argumentações no nosso quadro Forma do Bem. Forma do Bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior.